Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Polo Norte Curso. Aqui quem fala é o professor Leandro Moraes. E nesse vídeo, tá? Estamos aqui com essa Continental Frost Free, certo? Que não está gelando na parte de baixo, tá? Isso aqui é um probleminha crônico que acontece nessas geladeiras. Esse vídeo também serve para geladeira Bosch, geladeira Continental, Bosch, GE, tá? Também serve para ela. E nós vamos abrir aqui, certo? A parte superior, certo? Eu já até tirei aqui, ó. Aqui por cima você tem aquela tampa protetora, embaixo um isopor. Então a gente descongelou e percebemos que havia um bloqueio de gelo aqui, tá? Tava tudo bloqueado, a gente descongelou, ligou novamente, tá bom? Então o que pode ser nestas ocasiões aí de bloqueio, tá? Nesse caso, certo? Você vê que aqui nós temos uma borneira, tá? Aonde tem alguns conectores e alguns componentes elétricos aqui, eletrônicos, tá? Nós temos aqui um fusível térmico, até aqui do lado, tá? É um vermelhinho ali, a pontinha dele. Nós temos esse sensor de degelo. Nós temos aqui um sensor ambiente, tá? Nós temos aqui esse fio aqui mais grosso, é o fio da resistência de degelo. Então o que nós fazemos nesta ocasião, tá? O isopor não estava encharcado, eu já tirei ele, tá? O ventilador você pensa que está rodando lento aqui, mas ele está rápido, tá? É só por conta da câmera. O que eu vou fazer aqui? Eu vou testar todos os componentes do sistema de degelo, tá bom? Se tudo estiver bom, e por que está bloqueando? Geralmente, né? A fabricante aí desenvolveu uma resistência de dreno, tá? Onde a gente coloca aqui no dreno e ela fica ligada em paralelo com a resistência principal, para poder ajudar no degelo, porque muitas vezes o dreno, o que acontece? Ele entope de gelo, e essa resistência vai fazer com que o orifício seja aquecido, o gelo derretido, e ele permaneça aberto, não criando bloqueio, porque quando o dreno fica bloqueado, toda essa parte do fundo aqui cria uma camada muito grossa de gelo, e esse motor ventilador não consegue retirar o ar frio do evaporador, e não vai ser succionado por esse duto, e não vai gelar direito lá embaixo. Pode ser isso. Quando tudo tá bom e você coloca uma resistência de dreno, não funciona. O problema geralmente é a placa eletrônica. Essa placa aqui, ó, a GE, Continental e Bosch não tem mais fábrica, tá? Aqui não está fabricando mais, mas no entanto você ainda consegue encontrar, às vezes na internet aí, no Google, Mercado Livre, alguma loja, placa dessa geladeira. Se não encontrar, certo? Então a gente apela geralmente para um controlador eletrônico, tá? Ou você pode colocar um TC900 da Fugauge, ou você pode colocar um Y39 da Coel, tá? Que é mais em conta, para fazer a vez da placa eletrônica, tá? Então a gente vai fazer o que nesse momento? Fazer testes aqui, certo? E ver se tá tudo ok, ou se tem já algum componente estragado aqui do sistema de degelo. Bem, estamos aqui agora para fazer já o teste aqui, tá? Dos componentes eletrônicos, tá? Para ver se tem alguma irregularidade aqui. Então nós vamos testar tudo aqui agora. Esse primeiro aqui, ele é o fusível térmico, tá? O vermelhinho que está desse lado. Como é que ele trabalha aí? Ele trabalha em série com a resistência principal. Ele é uma espécie de proteção da resistência. Então, ele conduz uma das fases para a resistência. Se ele estiver danificado, o que acontece? Quando a placa mandar o comando para a resistência fazer o degelo, não vai fazer o degelo, porque ele vai estar queimado, interrompido. Então, uma das fases não vai chegar na resistência, consequentemente, não vai fazer o degelo e, consequentemente, bloqueio na geladeira, tá? Então, você precisa testá-lo. Em que escala você testa ele, tá? Você testa ele na escala aqui de continuidade, na escala de BIP, tá? Aqui eu vou colocar o BIP aqui geralmente ela vem na de diodo, tá? Mas nesse multímetro tá vindo em 200 ohms. Então é a mesma coisa. Então eu vou pegar ele aqui, ó, é o primeiro conector, tá? Se você não tiver, você vai seguir ele até lá e vai saber que ele é o fusível térmico, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, em uma ponta e em outra, e você vai notar lá no multímetro se ele vai dar uma referência, tá? Deu uma referência, certo? 0,9 ohms. Ele está bom, você não precisa se atentar muito a quantos ohms em resistência ôhmica vai dar. Então ele deu uma referência aqui, isso aqui ele já vai estar bom. Então nesse caso o problema não é o fusível térmico, tá? Partimos para o segundo teste, tá? Esta aqui, ó, é a resistência de degelo, tá? Fio mais grossos aqui. A resistência de degelo ela tá aqui por baixo do evaporador, tá?
Então ela é responsável por aquecer e derreter o gelo para não criar o bloqueio. Você pode testar ela de duas maneiras, tá? Testar ela aqui numa escala, certo? Ou testar ela direto com energia para ver se vai esquentar, certo? A gente já sabe que ela está esquentando porque já fez um teste, mas eu vou fazer o teste aqui para você direto no multímetro, caso você queira saber como é que faz, tá? Então, em que escala? Se eu colocar em 200, não vai medir. Por quê? Essa aqui é uma resistência 220 volts. A geladeira 220 volts, ela tem uma resistência ômica maior na sua resistência de degelo. Se você coloca na escala de continuidade aqui de 200 ohms, no caso 200 ohms, ela não vai dar porque ela é acima de 200 ohms. Ela é em torno de 300 e poucos ohms. Então eu coloco em que escala? 2K, certo? Que é 2000 ohms. Então coloquei aqui, vou fazer o teste dela agora, tá? Então a gente vai colocar de um lado dela e do outro. Note que lá está me dando uma resistência ômica de 329 ohms. Isso significa que ela está boa. Mas se você testar e quiser fazer um teste mais seguro, é você energizar ela no 220. Vai esperar uns 5 minutinhos, vai colocar a mãozinha nela de leve para ver se está aquecendo. Se estiver aquecendo, está tudo ok. No caso, essa resistência eu tenho certeza, né? Como eu falei, que ela está boa. Então agora a gente vai... Esse azul eu não vou testar, esse terminal azul aqui é do motor ventilador. Você já viu, a gente mostrou que ele estava funcionando, tá? Eu creio que você viu aí que ele está funcionando. Então agora falta que a gente testar aqui o sensor de degelo. Ele fica aqui no evaporador, tá? Até tirei ele daqui para tirar do meio do gelo aqui para a gente fazer uma aferição melhor, certo? E ele é testado, esse sensor de degelo, na escala de 20K ohms, porque ele tem uma resistência ômica a uma temperatura de 25 graus em torno de 5 ohms, 5K ohms, tá? Então a função dele é colher informação de temperatura para quando chegar no tempo de degelo, em algumas horas em que a placa foi programada, tá? Então, se ele tiver bom, tiver captando a temperatura corretamente, ele vai tipo avisar para a placa que está tudo ok para ela mandar a tensão elétrica para a resistência aquecer. Então a gente vai testá-lo agora, tá? Vamos colocar as pontas de prova aqui nos terminais dele. Note que ele está dando ali, ó, 4,11 ohms, tá? Tá abaixo de 5, porque aqui a temperatura está um pouco mais quente, tá bom? Então isso é normal. Então tudo indica que ele está tudo ok, tá? O problema de bloqueio dessa geladeira, o que pode ser, tá? Pode ser que a placa, tá? O microcontrolador da placa esteja com problema, né? Então quando chega no momento de fazer o degelo, ela não tá mandando tensão, certo? Para a resistência fazer o degelo. Mas fica inviável, a gente não consegue descobrir dessa maneira, tá? Quando o microcontrolador está com esse problema, tá? A não ser que seja aí um eletrônico, né? Muito bom para descobrir esta questão aí, tá? Então o que a gente tem que fazer nesse caso, tá bom? No caso aqui, eu vou só apenas adicionar uma resistência de dreno nessa geladeira. Porque muitas vezes não é problema no microcontrolador, com uma resistência de dreno que nós adicionarmos nessa geladeira aqui, certo? Pode sanar o problema, porque muitas vezes essa geladeira aqui ela tem um problema crônico que faz com que o gelo ele faz um estrangulamento ali no dreno, tá? Porque o poliuretano às vezes fica um pouco encharcado, diminui a passagem da água no dreno aqui dessa geladeira e acumula água aqui no fundo. Essa água empedra, chega e vai criando bastante gelo, o ventilador chega até travar e não consegue fazer com que essa ventilação chegue lá embaixo através do duto aqui. Então o que a gente faz? Primeiramente eu já resolvi alguns problemas nessa natureza colocando essa resistência de dreno. E aí você vai deixar em teste, tá? Vai falar você já explica antes para o cliente que, né? Se você também é cliente, já vai sabendo dessa informação, que se passar alguns dias aí, sei lá, uns 20 dias aí não deu problema nenhum, 15 dias, uma semana, tá tudo beleza, muito provavelmente o problema foi sanado. Agora, se bloquear nesse caso, ou vai ter que trocar a placa, tá? Ou vai ter que adicionar um controlador eletrônico, ou o TC900 EPOI, que é costumeiro de colocar, ou um Y39 da Coel, tá? Se não for encontrar a placa original dessa geladeira. Então, primeiramente, a gente só vai trocar a resistência de dreno. Se você está vendo esse vídeo aqui, é porque resolveu o problema com a própria resistência de dreno, tá? Se você está vendo esse vídeo é porque nós resolvemos apenas com a resistência, tá bom? Então a gente vai fazer isso e caso não resolva, tá?
talvez a gente também não faça um outro vídeo aí adicionando aí o controlador nessa geladeira, mas no momento a gente vai tentar apenas com a resistência de dreno, tá ok? Então a gente vai fazer isso e vai te mostrar. Bem, estamos aqui ó, com a resistência de dreno. Aqui tem na ponta de fio vermelho é a 220. Se essa ponta aqui for fio preto, ela é a 127 a 110 volts, tá? Note que aqui você tem uma marcaçãozinha até aqui, certo? Essa marcação é o que a gente coloca lá para dentro do dreno e isso é o suficiente até esse ponto vermelho. Então aqui, ó, a gente tem um buraquinho aqui nesse ponto, tá? Lá dentro tem um buraquinho nesse ponto, onde eu vou colocar até o ponto vermelho, tá? Então aqui eu vou colocar, vou empurrando a resistência até chegar no pontinho vermelho. Aqui já é o suficiente. O excedente você coloca, pode colocar aqui para baixo, tá? Aqui por trás não tem problema, tá bom? Tá bom que ela já vai aquecer a água que cair ali também, tá? Então, vou tirar aqui, ó. Ela vem com esses dois terminais, tá? A gente vai colocar aqui. E agora você vê que tem dois terminais aqui, tá? Macho. E é só colocar aqui nos terminais fêmea da resistência principal, tá? Ele já vem com a isolação aqui, então não vai dar curto, tá bom? Coloquei aqui de um lado e coloquei do outro. Note que o isolamento branco aqui já vai. E aí depois você dá um jeito de colocar mais uma abraçadeirinha de nylon aqui, tá? Para fixar, beleza? E dessa maneira as duas resistências estão ligadas em paralelo, tá? Estão ligadas em paralelo. Então, quando uma aquecer, a outra também vai aquecer, tá bom? Só vai entrar em funcionamento quando a principal entrar em funcionamento, tá ok? Então, se caso, como eu falei, isso não resolveu, o que você vai ter que fazer? Vai ter que, infelizmente, aí já partir para a placa eletrônica. Caso você não encontre a placa original eletrônica dela, você vai fazer a adição de, como a gente já falou, tá? Ou de um controlador eletrônico TC900 ou de um Y39 da Coel, tá bom? Então, se você quiser saber mais sobre essa profissão, a gente tem o nosso curso aí, a arte de consertar geladeira, que é o curso hoje mais vendido da internet aí no segmento de refrigeração doméstica, tá? Então, não deixe de visitar o nosso site no link aqui abaixo, tá? Se você gostou desse vídeo, já comente aí embaixo, deixe o seu like para fortalecer e se inscreva no canal para você estar recebendo aí novas dicas, tá bom? Ficamos por aqui, forte abraço, nos vemos na próxima aula.